Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Meu nome é Nebiton e é um prazer estar aqui junto com vocês para compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor. Moro aqui em Jacupemba, região de Aracruz, Espírito Santo. Sou casado já há 15 anos, tenho 2 filhos, sirvo ao Senhor desde quando ainda era um bebezinho no colo aí da minha mãe. E para honra e glória no nome santo do Senhor, eu já cresci em um lar cristão e hoje sou ministro da palavra do Senhor, sirvo ao Senhor aqui na igreja como professor da escola bíblica dominical, e é uma bênção ser um instrumento, uma ferramenta aí necessária à obra do Senhor. Lembrando que eu quero fazer aqui uma série de vídeos onde vou abordar a temática o avivamento que eu preciso. E este é um tema muito importante, porque falar de avivamento aos dias de hoje se faz necessário para entendermos o que de fato é um avivamento. Porque esse termo ele tem sido aí grotescamente mal interpretado, principalmente no meio evangélico, quanto na verdade não era para ser assim. Lembrando aí que o avivamento ele precisa ser trabalhado em diversas áreas da nossa vida, e eu vou estar trabalhando com esse material aqui, olha. Por que eu falo que é diversas áreas da nossa vida? Porque avivamento ele tem que englobar a minha vida espiritual, ele tem que englobar minha vida financeira, ele precisa englobar a vida dos meus amigos, daqueles que estão ao meu redor, toda a nação. Então o avivamento em si, ele é algo que nos aproxima de Deus e leva toda uma nação a servir a Deus melhor, certo? E para isso nós precisamos entender que avivamento ele pode ser sim observado do ponto de vista individual, quanto também do ponto de vista coletivo. É possível que eu esteja na igreja, onde muitas pessoas não estejam no mesmo cenário que eu e que não estejam sendo participantes de um avivamento, quanto na verdade às vezes eu posso muito bem, eu e a minha casa, meus filhos, a minha esposa, estar vivendo esse avivamento, esse cuidado da parte do Senhor. Lembrando aí que nossas experiências, elas podem ser tanto no campo coletivo quanto no campo individual. Mas o avivamento, primeira vez que ele foi abordado aí na história, esse termo aviva, que foi ali junto com o profeta Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 2. Entendemos ali que ele está pedindo, clamando, é um grito de socorro do profeta quanto ao cenário que estava ao seu redor. Como eu já disse, nós vamos trabalhar esse tema em alguns vídeos, porque não dá para a gente falar aqui simplesmente em 10 ou 15 minutos, conforme for o tamanho deste vídeo aqui, sobre este tema que ele é tão imenso, né? Um tema tão gigantesco. E eu quero junto com vocês compartilhar um pouquinho da palavra do Senhor, e nós vamos começar falando do profeta Abacuque. Por que falar desse personagem? Porque é uma passagem bíblica, principalmente no capítulo 3, versículo de número 2, que é muito pregada, muito ensinada aí no meio religioso. Então, baseado no termo ali aviva, que vem de avivamento também, é muito importante a gente estar iniciando aqui com esse profeta, até porque o cenário em que foi utilizado para falar sobre avivamento, isso é muito propício para nós também, ok? Tivemos aí uma série de lições que foram aplicadas pela CPAD quando falou do Aviva a Tua Obra, Senhor, e se vocês acompanharam aí essas lições também da CPADI, foram de muita valia aí para a vida espiritual de vocês, assim como para a minha também. Tive a honra aí de ministrar, eu acredito, umas 2 a 3 lições, devido a termos um grupo de professores na nossa igreja um pouco maior. Então a gente divide aqui as lições de maneira que todo mundo ensina um pouquinho, senta para ouvir também
e compartilha os seus conhecimentos aí. E isso é muito importante, ok? Eu sou presbítero aqui na igreja e, além de ensinar a palavra do Senhor, pregamos também a convite e temos aqui nossas igrejas que são amigas, nossos pastores que são pastores amigos que confiam no nosso trabalho, confia na nossa índole e volta e meia nos convida também para estarmos ali ministrando a palavra, e é um prazer, uma honra sempre que podemos estar juntos aí pregando a palavra do Senhor, ok? Eu tenho aqui em mãos um resumo do avivamento que eu preciso e eu gostaria de ler com vocês. A presente pesquisa trata-se de uma temática sobre avivamento para os nossos dias. A pesquisa foi aplicada de forma a entender o termo avivamento de acordo com a visão bíblica, em paralelo às várias correntes teológicas que utilizam o termo e a sua aplicação para justificar um mover na história. Essa pesquisa tem como objetivo analisar do ponto de vista cristão o cenário atual e buscar um paralelismo aos dias vividos pela nação de Israel, período que antecede o cativeiro babilônico, levando em consideração que aquela foi uma situação de permissividade divina para um determinado povo em uma determinada região e que se aplica como uma reflexão sobre outras áreas da vida do homem na atualidade, como a sentimental, a material, a espiritual. De acordo com os estudos bibliográficos desenvolvidos, é possível mostrar que necessitamos de renovo em todas as áreas do conhecimento humano, em especial na mente do homem. Quando entendemos a necessidade e a aplicação desse conteúdo, não mais aceitaremos viver sem o conhecimento da palavra de Deus e a aplicação da mesma. Para embasamento, se utilizou aqui a vida e obra de alguns personagens bíblicos como Abraão, Isaac, Jacó, Esdras, Neemias, Acã e a personagem do Novo Testamento, a viúva de Naim. Os métodos utilizados na pesquisa teve a combinação de serem explicativos e descritivos. Por fim, a análise temática aborda que, se buscarmos ao Senhor em oração e com súplicas, dando o devido valor à palavra de Deus, em nossas vidas seremos alcançados pelas bênçãos do renovo de Deus. Então, vamos à primeira passagem bíblica aí, que fala em Abacuque, capítulo de número 3, versículo de número 2. Ouvi, Senhor. Lembrando aí que eu estou utilizando a Bíblia Almeida e Corrigida, ok? Então, diz assim: ouvi, o Senhor, a tua palavra e temi. Aviva, ó Senhor, a tua obra no meio dos anos. E no meio dos anos, a notifica na ira, lembra-te da misericórdia. Na versão linguagem de hoje, está dizendo assim, ó: faze agora em nosso tempo as coisas maravilhosas que fizeste no passado, para que nós também as vejamos, mesmo que estejas irado, tem compaixão de nós. A versão NVI diz assim, ó: tremo diante dos teus atos, Senhor. Realiza de novo em nossa época as mesmas obras. O que eu quero que você entenda, que tanto na versão, independente da versão que estivermos utilizando aqui, tanto a linguagem de hoje, como a NVI, como a Almeida Corrigida, todas elas estão fazendo menção neste versículo a um ato de avivar, mas trazendo no contexto de realizar na hora, realizar agora, realizar nesse momento. Porque o profeta se vê na expectativa, não é bem a palavra usada, mas se vê na necessidade de pedir um avivamento naquele contexto, porque era o contexto em que Israel estava realmente necessitado de um avivamento, e era em todas as áreas da vida de Israel. Não era simplesmente na política, não era simplesmente na religião, não era simplesmente na sua vida emocional,
não era simplesmente no campo. Israel necessitava aqui de viver um avivamento em toda a sua área. Por isso que o profeta ele fala assim: aviva, Senhor, a tua obra. E de acordo com as outras versões bíblicas, olha só, interessante que a linguagem de hoje fala assim, né? Faze agora, em nosso tempo. A NVI diz assim, ó: realiza de novo em nossa época. Por que eu trouxe isso? Porque na versão que às vezes a gente mais usa também, que é a Almeida Corrigida, vai dizer só assim, ó: aviva no meio dos anos. O que é o meio dos anos para mim, pode ser o meio dos anos diferente para você. A visão que nós temos de meios dos anos aqui pode ser, pode divergir de acordo com uma aplicação que você tem aí em mãos aí. Mas a ideia é o que é o meio dos anos que o profeta está realizando, está relatando aqui. É exatamente o momento e o dia em que ele está vivendo aquela experiência. Lembrando que toda experiência aqui, ela, no campo religioso, ela se dá também dentro aí de um campo transcendente, é o empírico, é a experiência baseada na fé cristã, ok? Na fé em Deus. Continuando aqui. Este é um clamor que ecoa da boca do profeta. Clamor é o ato ou a ação de clamar, de dizer algo em alta voz. É um substantivo masculino que nomeia a ação de suplicar, de fazer uma queixa, um lamento ou um protesto de forma insistente. Para nós aqui, é uma voz de desespero. Quantos querem que Deus realize de novo em nossos dias essas coisas maravilhosas? É preciso fazer essa pergunta, porque muita gente não está querendo viver um avivamento. Esses dias eu ouvi um pastor dizer que se você quer um avivamento, deseja avivamento, está preparado para ele, você tem que renunciar a muitas coisas. E uma delas é o pecado. E o pastor ele falava assim: se você não está preparado para ver uma igreja, um povo vomitar mesmo um monte de pecados, então não ore por esse negócio de avivamento. Vai fazer qualquer outra coisa, menos buscar o avivamento, porque o avivamento ele traz essa conscientização do estado do homem. Ele precisa se esvaziar de si, do eu, do pecado, para se encher de Deus, para que Deus possa assim realizar na vida dele, na vida espiritual, na vida emocional, em todas as áreas da vida dele necessária. Ok? Continuando aqui, nós já vamos também para o final do nosso vídeo. Para que esse vídeo não fique tão extenso, quero dizer que a palavra avivamento, ela não ocorre na Bíblia, é isso mesmo. Tudo que temos é essa palavra aviva, sendo utilizada como um verbo transitivo direto, indicando uma ação na história. E o que é um verbo transitivo direto? É um verbo que necessita de um complemento. Então, quando o profeta Abacuque aqui ele usa esse termo, aviva, alguém pode perguntar, peraí, aviva o quê? Pegou a ideia? Aviva para quê? Aviva onde? Então ele é um verbo que ele necessita de um complemento. Por isso que logo em seguida o profeta vem dizendo, aviva a tua obra. E partindo desse pressuposto aí, a etimologia da palavra avivamento. No Antigo Testamento, o verbo hebraico avivar tem um significado primário de preservar, de manter vivo. Porém, avivar não significa somente preservar ou manter vivo, mas também purificar, corrigir, livrar do mal, reanimar. Esta é uma consequência natural toda vez que Deus aviva a sua obra. Na história de cada avivamento, dentro ou fora da Bíblia, lemos que Deus, olha só, purifica, livra do mal e do pecado, tira as escórias e as coisas que impedem o progresso do homem. Mas apesar de não termos várias referências do termo avivamento, temos por inferência várias palavras que são sinônimos da palavra avivamento, tais como despertar, restaurar, vivificar,
e renovar, ok? Este é o início do nosso vídeo aí sobre o avivamento que eu preciso. Quero que você compartilhe este vídeo, segue a gente aqui nas nossas redes sociais, lembrando que serão uma série de vídeos, então eu não tenho aí uma previsão de quantos vídeos serão, mas eu acredito que podemos dizer aí que serão uns 8 vídeos a 10 vídeos aproximadamente, todos abordando o termo avivamento. E conforme a capa aqui da nossa apostila, olha, vamos estar falando sobre economia, vamos estar falando sobre relacionamento, vamos estar falando sobre avivamento e nos meios acadêmicos que a gente precisa de avivamento, estar avivado e ao mesmo tempo estar trabalhando para que esse avivamento atinja a nossa área financeira. Estudo é importante para isso, faculdade, você correr atrás, você fazer, buscar conhecimento para que a sua vida financeira também atinja esse avivamento da parte do Senhor, ok? Avivamento no meio social, tem aqui, não sei se a câmera vai focar, mas é como se fosse, olha, muitas pessoas, nós precisamos viver em sociedade, aprender a viver com o nosso irmão, com a pessoa que está ao nosso lado, isso também é uma forma de avivamento, ok? Avivamento para orar, ok? Olha só, a oração é a base de tudo, meu irmão. Sem oração não dá. Como que a gente vai falar de avivamento e não manter uma vida de relacionamento e de oração? É difícil, né? E avivamento aqui, fechando a última ideia do avivamento para os campos. Os nossos campos, eles tendem a florescer. Os nossos campos, eles tendem a crescer. A partir do momento que a bênção do Senhor está sobre nossas vidas, as nossas eiras, elas têm que se encher, elas têm que se transbordar. Tanto que na passagem de Abacuque, no capítulo de número 3, versículo de número 17, ele diz assim, olha: portanto, ainda que a figueira não floresça, nem haja fruto na vide, o produto da oliveira minta, e os campos não produzam mantimento, as ovelhas da malhada sejam arrebatadas, e nos currais não haja vacas. Ele está falando o quê? Que o avivamento, ele precisa estar ao nosso redor, precisa estar no campo, em tudo aquilo que é dos servos do Senhor também, porque a bênção do Senhor, ela tem que nos seguir, ok? Que Deus em Cristo te abençoe. Esse foi o nosso vídeo. Fica na paz do Senhor Jesus. Até a próxima.